Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Veja, então João teve contato com Herodes, e recebeu por revelação, que Herodes estava em pecado, que ele dava autoridade para Satanás poder ficar exercitando ele, ficar usando ele. Então advertiu ele que ele não podia esposá-la, a mulher do irmão dele, Aí continua aqui, daí Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Então, antes que isso viesse à tona, ele já estava com um plano para matar João, para se autoproteger, Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Então veja, aqui a mãe foi usada, porque ela estava em pecado. Então Satanás tinha acesso a ela. Na hora que o tetrarca já ofereceu a ela um presente, rapidamente ele já agiu na mulher, a mulher já chamou a filha, já delegou à filha o que ela deveria fazer, ela pediu ao tetrarca e ele o fez. Então você vê que era tudo uma arquitetura, um plano espiritual para eliminar João. Porque João, ele já tinha, esse tetrarca já tinha plano, porque ele já tinha descoberto o que ele fazia, que era ilícito. E, por outro lado, no reino espiritual, havia também uma batalha para segurar a chegada do reino. E João estava trazendo o reino, era ele que estava indo à frente e limpando, batizando as pessoas e tirando os pecados para que o reino chegasse. Então ele já fazia um trabalho para o reino. E dessa forma, ele seria impedido também de trabalhar. Então, agora outra parte aqui no 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. E foram contar a Jesus o que havia acontecido. Então veja, João tinha um discipulado. Quando João veio, muitos naquela época confundiram ele com o Messias e achavam que ele era o Messias. Percebe? Então, aqui houve um plano também espiritual para que, quando ele fosse sair desse mundo terreno, João, a mensagem que ficasse é que o legado dele ficaria para Jesus. Então, a forma com que ele morreu, decapitado, transfere que a cabeça da igreja, a cabeça é Cristo, certo? E não João. Visto que quando João batizou ele, Deus já falou, Este é meu filho amado, já sinalizando que deveria ser seguido Jesus e não a João, mesmo João tendo vindo na frente para abrir caminho para Jesus. Mas quem que trouxe a salvação é Jesus. Então essa morte dele também é simbólica. Então tem a multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então veja, Jesus, desse ponto, quando ele recebeu a informação de que João tinha sido morto, ele já se retirou sozinho, Para ele já sabia que dali para frente ele não contaria mais com João abrindo o caminho para ele. Agora seria com ele. Há um novo planejamento, no mundo espiritual agora, que é delegado a ele exclusivamente agora,
enfrentar, né, esse mundo terreno e as perseguições. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão e sentiu-se movido por grande compaixão pelo povo e curou todos os doentes. Então você veja, a multidão seguia Jesus, deixou a cidade para seguir Jesus, porque já entenderam que ele carregava toda a unção e todo o poder, né? Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhe respondeu: "O povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmo algo para comer." Então Jesus aqui está instigando neles, estimulando eles a buscar mais pela fé, né? Ao sobrenatural. Está mostrando para ele que existe a possibilidade ainda sobrenatural de alimentar esse povo. Ao que eles replicaram: "Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes." Mas Jesus lhe disse: "Tragam-nos aqui para mim." E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então veja, aqui quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele aqui já deu um sinal para a gente, né? Já codificou de certa forma para a gente que ele trouxe o pão para todos os judeus. Simbolicamente sobraram 12 cestos, simbolizando as 12 tribos de Israel. Eles juntaram, por quê? Porque estavam espalhados, simbolizando que as tribos estão espalhadas, mas que Jesus trouxe pão para todos. Então essas sobras ali codifica isso para a gente, né? É um sinal simbólico de que existe pães, mais 12 cestos de pães que dá para alimentar, que estavam espalhados, tá? Então Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamavam: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então, aqui quando Jesus diz "tende bom ânimo", por quê? Porque até aquele ponto, quando as pessoas viam alguma coisa que não era natural, era sobrenatural, eles rapidamente já atribuíam isso a hostes malignas, né? Então ele já pensou: nossa, é fantasma, é algo que veio nos aterrorizar. Então Jesus diz: tenha bom ânimo. Quando você vê algo sobrenatural, que se você estiver em comunhão, você estiver com Jesus, algo sobrenatural, anime você, tenha bom ânimo, por quê? Porque é algo bom que está vindo para ti. E aí é o que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então, Pedro não acreditou que era ele falando, né? E também não acreditou que Pedro era capaz de entrar nas águas pela fé de Pedro. Então ele atribuiu a ele: se és tu, manda-me ir. Era Jesus, então Jesus não tinha como dizer: não sou eu, não venha não, Pedro. Era ele, falou: então venha, né, Pedro? Aí Pedro foi. Então Jesus lhe respondeu: vem, e Pedro, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ele mostra que quando você estiver seguindo Jesus, haverá momentos em que você vai estar aflito, vai ter aflição. É a aflição terrena, é um mundo terreno. Mas você estando seguindo Jesus, não
não precisa temer, continue, porque Jesus, aquele que te chamou, ele vai respaldar você. Pode ir, tá? Mas se você, no meio desse trajeto, se sentir fraco e a sua fé, e perder a fé, como ocorreu com Pedro, busque a ajuda de Jesus, que imediatamente ele vai vir ao teu socorro, tá? É isso que Jesus nos mostra nessa passagem. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, assim que você chegar a Jesus, você receber Jesus, Jesus está em você, acaba esse sofrimento, tá? É isso que Jesus está dizendo, acaba a aflição. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam, então, a ele que ao menos pudessem tocar a borda de seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Essa parte de suplicavam significa que Jesus não tinha vindo para eles, né? A gente tem que lembrar que o povo judeu, nessa época, Jesus não tinha vindo para os gentios, né? Para todo mundo que estava ali. Então, eles precisavam suplicar pelas curas. E Jesus, às vezes, não podiam curar eles, porque não era para esse povo que Jesus tinha vindo até então. Mas eles falavam: se eu tocar, eu serei curado. Então, pela própria fé e pela presença de Jesus ali, né, que ele carregava a unção, então tocavam nele e eram curados pela fé. Então, até aqui, tá, irmãos? Mateus 14. No próximo nós seguimos com Mateus 15. Eu espero todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.